Bom dia, hoje são 15 de setembro de 2017, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Antes de entrar propriamente no assunto, é bom a gente ouvir novamente as palavras do doutor em teologia, teólogo Rubem Alves, já falecido. Ouça o que ele diz sobre crença religiosa. Ouça aí. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Muito bem. Você ouviu aí o Rubem Alves fazendo uma referência a ao filósofo Nietzsche. Muito bem. E diz aí o Rubem Alves que quando uma pessoa começa a falar sobre Deus, essa pessoa tem sua inteligência paralisada. Por que isso? Porque crença religiosa é algo irracional, fora da razão. É apenas convicção, mera fantasia, mera ilusão. E vou aqui trazer mais um exemplo de que essa afirmação de que a pessoa que começa a falar em Deus, em deuses, tem sua inteligência paralisada é verdadeira. Este é o 20º vídeo, 20 vídeos, né? Até agora. Uma série de vídeos com o título Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou aqui fazendo uma série de vídeos sobre trechos do livro que aqui está. Este livro foi escrito por dois autores, né? O Norman Geisler e o Thomas Rowe. Norman Geisler, ele é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos religiosos. Os dois são cristãos evangélicos, não é? Cristãos fundamentalistas, que leem a Bíblia ao pé da letra. E aí, os absurdos que estão aqui neste livro, como também em qualquer livro de apologética cristã. O livro aqui, o título é Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Muito bem, vamos aqui a mais uma fantasia cristã. Aqui, uma fantasia do Norman Geisler. Vamos aqui mostrar mais uma contradição que está na Bíblia. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está lotada de contradições. E por quê? Por uma razão bem simples. A Bíblia não é um conjunto de livros de um homem só, de uma pessoa somente. Há vários autores na Bíblia. Ali você vê inúmeras contradições, porque cada autor colocou ali seu ponto de vista. Eles eram copistas. Eles iam escrevendo escritos de outrem e iam ali dando o seu toque pessoal. Daí as contradições gritantes de Gênesis ao Apocalipse. Espírito Santo não existe, Espírito Santo não fiscaliza nada, não fiscaliza Bíblia. A Bíblia não foi, pois, inspirada pelo Espírito Santo, e sim, é apenas um conjunto de livros de caráter humano. Somente o homem escreve livros. Daí seus anseios, seus erros, suas visões distorcidas da realidade, etc. Vamos aqui, portanto, ao quadro. Muito bem. Coloquei aqui Eli. Eli aí na Bíblia, ele era um sacerdote, não é? O Eli. A pergunta é, o sacerdote Eli
na Bíblia, ele repreendeu seus filhos ou não repreendeu seus filhos? E aí? Repreendeu, corrigiu seus filhos ou não corrigiu seus filhos? A resposta, caro amigo, a resposta vai estar de acordo com duas passagens bíblicas. E aí, a contradição. Uma passagem bíblica diz que Eli repreendeu, corrigiu seus filhos. Já a outra passagem bíblica diz que Eli, o sacerdote, não repreendeu seus filhos. Muito bem, então vamos aqui. O Norman Geisler, como já disse, o Norman Geisler é um cristão fundamentalista. Ele pega a Bíblia ao pé da letra. Daí os absurdos aqui do Norman Geisler. Quando ele tenta explicar aqui textos bíblicos, aí ele deturpa e aí leva seus leitores inteligentes ao erro, ao riso, ao ridículo. Porque é impossível você defender a Bíblia do jeito que ele faz aqui. Muito bem. Então, na página 163 do livro que aí está, o Norman Geisler escreve o que está aqui. Isto aqui na página 163. Do mesmo jeito que está lá. Então, vamos aqui ao Norman Geisler. Ele escreve assim, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Eli corrigiu os seus filhos ou não? Aí aqui está o problema. Este texto, que texto? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Este texto nos informa de que os filhos de Eli se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Entretanto, no capítulo anterior, lê-se que Eli repreendeu os seus filhos pelo mau procedimento deles. E aqui está, 1 Samuel, capítulo 2, versículos 23 a 24. Não é isso? Muito bem. O que é isto aqui na Bíblia? Lá, em 1 Samuel, no capítulo 2, que aqui está, você tem ali a expressão de que o sacerdote Eli tinha 2 filhos. E esses 2 filhos do Eli, do sacerdote, viviam em prostituição com as mulheres lá, não é? E isso aí, para o Eli, maculava o povo de Israel. E também deixava com muita raiva o Deus hebreu, criado pelos cristãos, que é o mesmo Deus do Norman Geisler. Então, Eli tinha 2 filhos em que ambos tinham uma conduta terrível, horrível. E o que aconteceu? Eli, aqui em 1 Samuel, capítulo 2, Eli repreende seus filhos. Eli diz a eles, aos seus 2 filhos, que eles são execráveis, que o comportamento deles é muito mau, que isso traz prejuízos para o povo de Israel. E diz aqui também, lá em 1 Samuel capítulo 2, diz que os filhos de Eli, os 2, não atenderam ao pedido de seu pai, Eli. E os filhos continuaram praticando coisas ruins lá no meio do povo de Israel. Correto? Já o versículo seguinte do mesmo livro, 1 Samuel, capítulo 3, ali está escrito o contrário. Ali está escrito que o próprio Deus hebreu aqui afirmou que os filhos de Eli eram execráveis e que o Eli, o pai deles, jamais os repreendeu, jamais os corrigiu. Contradição aqui clara, incontestável e irrefutável. Não há como você explicar isso aqui. É apenas contradição. Não há como você explicar isso aqui a fim de afastar essa contradição. A explicação aqui é bem simples.
Quem escreveu o que está em 1 Samuel capítulo 2, dizendo que Eli corrigiu seus filhos, quem escreveu o que está aqui, em 1 Samuel capítulo 2, não foi a mesma pessoa que escreveu o que está em 1 Samuel capítulo 3. Porque aqui a pessoa diz que Eli corrigiu seus filhos, repreendeu seus filhos. Já aqui diz que Eli não repreendeu seus filhos, não corrigiu seus filhos. Vejamos agora aqui a solução trazida pelo Norman Geisler. E você, mais uma vez, irá rir muito. Vamos aqui ao Norman Geisler. Solução. Norman Geisler escreve assim: Eli, veja aqui, ó. Eli deve ter, veja aí, ó. Eli deve ter repreendido os seus filhos muito brandamente, ou não em tempo. Ou seja, o Norman Geisler aqui, como ele não tem saída para essa contradição clara, cristalina, viva, que está na Bíblia, mais uma, ele aqui vem apenas para encher linguiça aqui com carne e nada acrescenta. Ao contrário, ele aqui piora ainda. Ele diz assim: Eli deve ter repreendido os seus filhos muito brandamente, ou não. Ou seja, o Norman Geisler aqui diz que Eli deve ter repreendido ou não deve ter repreendido os seus filhos. Ou seja, não resolve nada, apenas repete o que está aqui, essa contradição. Quando o Norman Geisler diz Eli deve ter repreendido os seus filhos, a Bíblia o contraria quando aqui diz que Eli não repreendeu seus filhos, entendeu? Pouco importa se foi brandamente ou não. E quando o Norman Geisler diz que Eli não repreendeu seus filhos em tempo, não repreendeu, a passagem bíblica aqui de 1 Samuel 2 diz o contrário, que Eli repreendeu seus filhos. Então continua aqui o Norman Geisler. De qualquer forma, veja, ele não diz nada. De qualquer forma, eles quem? Os filhos de Eli, né? Os dois. Eles tornaram-se tão endurecidos que a tentativa feita foi inútil. Todo o esforço que Eli possa ter feito aqui para discipliná-los não foi eficaz. Tudo isso aqui que o Norman Geisler escreve nada tem a ver com a contradição clara, palpável, irrefutável que está aqui na Bíblia. Então o Norman Geisler escreve aqui, logo no início, afirmando que Eli deve ter repreendido os seus filhos ou não. Ora, se repreendeu, a passagem aqui diz que não. E se ele diz que não repreendeu, a passagem aqui diz que sim. Entendeu? E o resto aqui, escrito pelo Norman Geisler, é só para encher linguiça, nada a ver com a contradição clara, simples, irrefutável na Bíblia. Agora vamos aqui ao texto bíblico para terminar o vídeo, né? Muito bem. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 22 a 25, aqui está escrito que o sacerdote Eli repreendeu, corrigiu seus dois filhos. Aqui está. Ele repreendeu, corrigiu seus dois filhos. E os filhos não atenderam à voz do pai Eli. Já o que está em 1 Samuel, capítulo 3, veja logo em seguida, versículo 13, aqui diz que o próprio Deus hebreu não sabia, não teve ciência de que o sacerdote Eli havia repreendido seus dois filhos. Deus aqui não sabia que o versículo 2 aqui, Eli corrige seus filhos. Então vamos ler aqui a Bíblia ipsis literis. Diz assim: Eli repreende, veja aqui, ó,
Eli repreende os seus filhos. Esta expressão aqui está no início do capítulo aqui, bem no início, lá na Bíblia. Eli repreende os seus filhos. E aqui, ó, Eli não repreendeu os seus filhos. Viu a contradição? Eli não repreendeu os seus filhos. Muito bem. Então vamos ler aqui, versículos 22, 23, 24 e 25. Era, porém, veja aí, era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, não é? Os filhos de Eli, os dois, se envolviam aqui com prostituição, com aquelas mulheres lá, não é? E isso envergonhava seu pai, o sacerdote Eli, o comportamento de seus dois filhos. E continua aqui. E disse-lhes, quem disse alguma coisa aos filhos de Eli? O próprio Eli. E aqui diz, e disse-lhes, ou seja, Eli disse aos seus dois filhos que tinham um comportamento não exemplar. Disse assim a eles, por que, veja aí, por que fazeis tais coisas? Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Aqui o Eli, você viu aí, que ele já começa a repreender, ele começa aqui a corrigir seus dois filhos. Veja aqui, Eli repreendendo seus filhos. E continua ainda o velho Eli. Não, filhos meus, veja aí. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor, aqui do Deus hebreu, não é? Então Eli aqui, no versículo 24, continua repreendendo seus filhos, continua corrigindo seus filhos. E o que diz o versículo 25, além de outras coisas? Diz assim, entretanto, veja aí, não ouviram, quem não ouviram? Os dois filhos de Eli. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então você vê aqui que Eli, sim, Eli, em 1 Samuel capítulo 2, versículos 22 a 25, o sacerdote Eli, ele repreende seus dois filhos, ele corrige seus dois filhos. E os dois filhos de Eli não escutaram a repreensão, a correção feita por seu pai, Eli. Aqui está. Então aqui, Eli repreende seus dois filhos. Muito bem. Já em 1 Samuel, capítulo 3, no capítulo seguinte, aqui é o 2, já no 3, versículo 18, ou melhor dizendo, versículo 13, está escrito assim, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele quem? O Eli, sacerdote Eli, que ele bem conhecia, porque seus filhos, filhos de quem? Do Eli, porque seus filhos se fizeram execráveis, olha aí, execráveis, e ele quem? O Eli, o sacerdote Eli, e ele os não repreendeu. Você está rindo aí, não é? Muito bem. Isso aqui, o que é? Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Aqui é o próprio Deus hebreu, na narrativa lendária bíblica, o Deus hebreu aqui conversando com o Samuel. E Deus ali diz a Samuel que vai aqui jogar coisas ruins contra o Eli e seus filhos. Porque os filhos de Eli são pessoas de comportamento execrável, repugnante. Então o Deus hebreu aqui diz que vai castigar aqui Eli e sua prole, seus dois filhos. E os dois filhos de Eli, na lenda bíblica, realmente morreram depois.
os 2 filhos dele. Mas aqui o Deus hebreu diz que vai massacrar a família de Eli, porque o Eli, veja aí, porque o Eli não repreendeu seus 2 filhos execráveis. Veja aí, aqui o Deus hebreu não sabia que no versículo anterior, no capítulo anterior, melhor dizendo, em Samuel 2, o Deus hebreu aqui não sabia que o sacerdote Eli havia repreendido os seus filhos. Deus não sabia disso. E aí escreveu assim o escriba, e o Eli os não repreendeu. Então você vê aqui que aqui em Samuel capítulo 2, Eli repreende seus filhos. Em Samuel capítulo 3, Eli não repreende seus filhos. E a loucura aqui do Norman Geisler tentando explicar o que é irracional. Muito bem, mais um vídeo aí, portanto, bem explicativo, não é? Sem dúvida alguma, mostrando de forma clara que a Bíblia não é aquilo que dizem cristãos evangélicos protestantes com mais ênfase. Não, a Bíblia não é nada disso. A Bíblia é apenas um conjunto de livros, muito importante esse conjunto de livros, porque seres humanos escreveram seus anseios, suas dores, suas derrotas, né? Suas aspirações, seus sonhos. Então é muito importante qualquer livro, porque ali é a reprodução humana, é o homem que escreve livros. Como a Bíblia é um conjunto de livros antigo, está repleta de erros, de lendas, de mitos, alegorias, fábulas, etc. É impossível não ver essa realidade no mundo bíblico. Para terminar aí o vídeo, vou aqui mais uma vez, agora, mostrar aí, você irá ouvir as palavras do teólogo Fábio de Oliveira Lima. O Fábio de Oliveira Lima, ele é teólogo e hoje está cursando pedagogia, tem um canal no YouTube com o mesmo nome, os vídeos muito bons, Fábio de Oliveira Lima. Muito bem, o Fábio abandonou a crença religiosa e na página do YouTube dele, no YouTube, você vê ali até os vídeos antigos em que ele acreditava aqui piamente na Bíblia. Hoje não. Pois bem, em relação a este livro aí do Norman Geisler, o Norman Geisler, norte-americano, ele é de respeito aí nas igrejas evangélicas e protestantes, não é? É um teólogo conhecido internacionalmente e escreve isso aqui. E o pior é que ele gastou 40 anos de pesquisa para escrever o que está aqui, né? Não ria. Para escrever o que está aqui. Pois bem, então você ouvirá agora o comentário do Fábio de Oliveira Lima, que tem esse livro aí em sua casa, esse livro do Norman Geisler. Ouça o que diz Fábio de Oliveira Lima em relação ao Norman Geisler e especificamente em relação a esse livro aí. Muito obrigado. Eustáquio. Quando eu lembro que o Norman Geisler e o Thomas Rowe gastaram 40 anos para escreverem aquele livro, vejo quanto tempo 2 pessoas precisam gastar para conduzirem o povo na mentira. Já o Aparecido gastou bem menos para escrever o livro dele. Assim, temos a diferença de quem usa malandragem, Norman Geisler e Thomas Rowe, e quem utiliza a inteligência para questões racionais, Aparecido Bebedouro.